Olá, Olá, boa noite. boa noite, Kátia, boa noite, seu Patrício. Oi, Boa noite, Rosana, oi, seu Rosana. Patrício. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma noite de estudos, alguns poucos momentos, mas que sejam momentos proveitosos, né, para a nossa evolução espiritual. Rosana, eu não estou com a tela aqui, alguém já chegou? Então, é que como não tinha aquela tela, eu não tenho a tela do livro, da capa do livro, eu já pus a gente no ar direto, mas tem que dar um minutinho para dar tempo do pessoal entrar. Então tá jóia. Foi muito rápido, né? Não deu tempo. Peraí, já temos alguém aqui, a Sueli. Oi, Sueli, boa noite. Boa noite, Sueli, tudo bem? Muito bom ter nossos companheiros aqui com a gente, né? Então, enquanto o pessoal está chegando, a gente finalizou, né, o capítulo 41 na semana passada, que foi aquela história do rapaz que maltratava a mula, né, e ela deu um coice nele, ele vai se recuperar, né, mas vai demorar um pouco, e ficou essa lição da natureza, né, a gente falou bastante sobre essa questão dos animais, da natureza, a importância, né, da natureza na nossa vida. E hoje nós começamos um capítulo novo, certo? Capítulo 42. Então, você que tem que confirmar, porque semana passada eu não vim. Uhum. Eu vim? Então, Não não. vim. Não. É isso mesmo, seu Patrício? Capítulo novo? Mas não terminamos ainda, velho. O 31. Terminamos. 41, aliás. Oi? Terminamos, Não. sim. Falou do trabalhador, que ficou a lição para ele, né? Que ele foi punido por si mesmo, que ele teve aquele acesso de cólera, de fúria. E daí ele ia passar agora um tempo acamado, né? Para Nossa, sofrer um pouquinho, mas ele ia se recuperar. se você Nós estamos no capítulo 42. quiser começar o outro, tudo bem, mas que nós não terminamos, não. Eu acho que a gente terminou, sim, seu Patrício. Não. Seu Patrício não estava na aula passada, mas eu, só para falar para o senhor, 2 semanas atrás, quando eu participei, já estava no finalzinho do capítulo 41. Então, por isso que eu acredito que você tenha terminado. Bom, mas Mas agora eu estou lembrando que semana passada eu estava em São Paulo. Isso. E estava falhando muito a minha comunicação, porque a internet lá estava Deus nos acuda. Pode ser. Mas deu mais falha do que eu participei. Então, mas a gente terminou, sim, seu Patrício. Então, eu estou lembrando agora, pode ser que sim. E eu acho que eu não estava no ar. Então, vamos lá, né, Rosana? Seu Patrício, vamos começar bem o nosso estudo fazendo nossa oração. Perfeito. Deixa eu só falar boa noite para quem chegou agora. A Cristininha. Oi, Cristininha. Quem mais? Vamos lá. A Sálvia, peraí. A Sálvia não está ainda? A Sálvia já está aqui, tá? Olha. Oi, Sálvia, boa noite. Boa noite. E aí, vamos aguardar enquanto o pessoal está entrando, então vamos fazer Vamos fazer a nossa oração. Vamos lá. Posso fazer? Por favor. Então, vamos lá. Vamos juntos pensar em Jesus, pensar nos nossos amigos espirituais, nos benfeitores desse estudo, nos mentores desse grupo, agradecendo a eles pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos e pedir a eles que nos auxiliem, que nos acompanhem, que nos ajudem nessas reflexões, nas lições de hoje, para que o nosso raciocínio se faça claro, para que essas lições nos ajudem, Senhor, a caminharmos mais rápido, a firmarmos nossos passos
e escolhemos sempre o caminho do bem. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. E vamos nós, então. Vamos de capítulo novo. Capítulo 42. Perfeito. Nossa, bateu uma luz aqui. Estou iluminada. Evangelho. Literalmente. Evangelho no ambiente rural, seu Patrício. Então. Vamos lá? Posso começar lendo, Rosana, você termina? Sim. Então vamos lá. Evangelho no ambiente rural. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era um aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercava-se de nós. A gente até já leu isso, gente. Não. Não lemos? A gente Não. pode ler de novo, é? Então vamos lá. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Vou dar uma pausa aqui. Eu acho que a gente leu no finalzinho da aula, do nosso estudo, e a gente não explicou. Mas eu lembro até do Flávio falando, que lembra Francisco de Assis, né? Que era ele que conversava, que tinha isso de conversar com os animais. E aqui estava falando, tá trazendo essas... Mas foi nós falamos a respeito do burro. O tratamento que o Francisco de Assis convivia com os animais e com delicadeza, quer dizer, ele respeitava muito os animais. Né? E nós estávamos referindo exatamente a forma como o homem lidou com o burro. Quer dizer, até o burro chegar a agredir ele é porque a maldade dele estava ultrapassando o limite. Né? Do capítulo anterior, o burro recebeu uma descarga de energia raivosa, né? Do homem. Exatamente. Então, que despertou essa reação instintiva dele, né? Uhum. Então, e aqui ele começa a falar dessa introdução, né, desse novo capítulo, fazendo aquela descrição do ambiente, né, como sempre, e falando dos animais que foram se achegando, né, para a palestra ali, para o evangelho, né? E daí o Flávio até falou isso mesmo, que lembra Francisco de Assis, que tinha
esse dom, vamos assim dizer, né, de falar com os animais, de ter essa energia com ele. Tanto é que aqui eles falam justamente, né, que os animais foram atraídos pelas forças magnéticas, né? Uhum. Ele até fala que não consegui compreender, né? Mas eles estavam interagindo, né, de uma certa forma, com toda aquela energia, né? Uhum. Ele fala Sim. dos moares humildes, ele fala das aves, né? Então, tudo aquilo se juntava em torno da leitura, a trazida que trouxe, né, vamos dizer assim, aquela leitura edificante que trouxe a energia edificante também e que acabou criando, compondo aquela paisagem, né, Uhum. descrita aí por André Luiz. E vocês conseguem imaginar, né, pássaros quietinhos, né, porque é tão automático que a gente não consegue imaginar um pássaro quietinho De jeito ouvindo o evangelho, né? De jeito, né? Principalmente se eu vou pensar que aqui onde eu moro tem muito maritaca, muita maritaca, então é o dia todo. Imagina as maritaquinhas todas quietinhas ouvindo o aniceto falar. Tá aí uma Então, boa cena para a gente imaginar. exatamente. Uhum. E vai lá essa hora no puleiro dela, que elas estão quietinhas. Agora, Só agora, né? quando começar a clarear, aí, Mas, aí a orquestra levanta. mas tem os pássaros noturnos, seu Patrício. Aqui perto de casa também tem um monte que fazem uns barulhos bem diferentes, né? Sinistros, assim, para a noite. Mas tem os pássaros da noite também. Lá na minha terra tem o curiango. Não conheço, o Patrício, de nome não conheço. É. Nem de forma, nem de barulho, só ouço. Vamos seguir mais um pouquinho depois dessa introdução? Então vamos lá. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria do nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Nossa, é um trecho muito grande. Vamos dar uma pausa? Então, vamos aqui. Deixa eu marcar. Então, interessante, né? Ele leu 3 versículos aqui da carta, né, da Epístola aos Romanos, e fala exatamente dessa questão da natureza, né? E a explicação que o Aniceto dá
é bem profunda, se a gente for parar para analisar, né, para pensar. Falando que a natureza espera há muito tempo a ação de amor dos homens, né? Então ela está aqui em ardente expectação, aguardando o auxílio e o entendimento de nós encarnados aqui na Terra. Então, se a gente parar para pensar, né, raciocinar, o que nós estamos fazendo da natureza com a natureza, né? O que a gente até refletiu na aula passada, Rosana, acho que você não estava, né? Falando sobre o aquecimento do planeta, esse inverno que a gente está passando, né? Que é muito, tá bem diferente, está quente, e a quantidade de coisas erradas, né? De comportamentos equivocados que nós humanos temos em relação à natureza, não só aos animais, né? As plantas, mas com tudo, com o nosso planeta em geral. O que nós estamos fazendo? E aqui ele traz a questão do outro lado, né? A natureza que só espera que nós possamos, como é que fala? Extrair, aproveitar o máximo que ela tem ali para contribuir para a nossa evolução, né? Então, ela está esperando a nossa compreensão do potencial de tudo que ela tem para nos oferecer, para que a gente evolua, para que a gente cresça junto. E a gente fez justamente o contrário, né? A gente está degradando. Exatamente. E fala depois, né, nesse trecho aqui seguinte, o Senhor também tem esperança, Deus também tem esperança, né, que a gente se liberte, né, desse nosso comportamento egoísta, vaidoso, faz com que a gente se escravize para as coisas materiais e não pense, não perceba a grandiosidade da natureza que está ao nosso redor. Bem interessante. Né? É interessante mesmo. Porque pensando bem, a gente para um pouco para refletir. Isso, quando a pessoa realmente quer saber, quer aprender e quer colaborar. Porque, em verdade, a lição contém a natureza contém todas as lições que nós precisamos para aprender o que é a vida de uma forma geral. Mas o homem ainda, apesar de Deus já ter permitido o homem criar todos os recursos que nós precisamos aqui na Terra para ser melhor do que somos, mais sabidos do que somos, o homem ainda não, devido a interesses escusos, ele ainda não deu conta disso, de que só a natureza pode nos dar todas as lições de que nós precisamos para continuar aprendendo e descobrindo as lições da vida, de tudo aquilo que nós precisamos. Né? Isso é a natureza, porque tudo que o homem descobre vem da natureza. E ele não consegue realizar nada sem a natureza. Caiu o celular, seu Patrício, saiba sua imagem. Caiu? Tá, a gente está vendo o teto, mas estamos te ouvindo. O que me veio... levantar ele, tá bom. O que o seu Patrício falou. Tudo certinho? Deu certo aí? Agora travou. Né? Então, pegando um gancho do que o seu Patrício falou, né? O que me veio na mente é mãe natureza, né? Como uma mãe gentil, né? Que espera o crescimento dos seus filhos, né? Então, a natureza, ele fala que vem sofrendo todas as opressões, né? Ao mesmo tempo, porque
é como se a mãe que estivesse olhando o filho crescer e o filho não entende, né, que a mãe está querendo ensinar para ele aquilo que é bom, a viver em harmonia, a crescer, né, para que ele também contribua com a sociedade, né, vamos falar de uma forma mais ampla, né, na nossa vida material. Então, a mãe, toda a sua gentileza, está na expectativa de que seus filhos, né, trabalhem e se tornem, né, como que toda mãe quer que seu filho seja um homem de bem, né? E eu acho que é bem esse paralelo. E Deus, né, também no seu que nos deu de presente o livre-arbítrio, quer que a gente exerça de uma forma boa, de uma forma positiva. Ele está pacientemente ao lado da natureza, vamos dizer assim, que ele criou a natureza, trabalhando, né? Por exemplo, a natureza está sendo oprimida, mas ela está lá, continuando na fé de que a gente vai chegar lá. Porque Deus assim permitiu e deu força para a natureza aguentar. Até o ponto eu não sei onde, né? Mas por enquanto estamos na expectativa. Eu acredito até que apesar de todas as nossas absurdas coisas que fazemos com a natureza, a gente também tem uma força agora acordando, né? Que a gente fala das leis ambientais, da proteção, né? Coisas que não existiam anteriormente, né? Porque nós degradamos tanto, fizemos tantos absurdos, né? Que acabamos percebendo, pelo menos uma parte da sociedade, percebendo que tem que mudar. Então, devagarinho, a gente está mudando, apesar que, né? Por um lado melhora, por outro, né, a gente vê outras forças, né? Em relação à pesca, a gente vê alguns absurdos que ainda existem, né? Que, por um lado, alguém briga para... Você tem entidades, ONGs, né? Brigando para proteger a fauna, né? Os peixes, então, por outro lado, tem gente caçando. Então, é bem complicado. Mas a gente está evoluindo. A partir do momento que tem gente defendendo, criando as leis e está tentando preservar, então acho que ele está no caminho, né? E complementando o que você falou, Rosana, esse exemplo de uma mãe, a mãe às vezes deixa o filho quebrar a cara, né? Deixa ele perceber por si mesmo que ele está errado, que ele está fazendo a escolha errada. E a natureza é bem, bem dessa forma, né? Porque ela responde, né? Ela é tudo questão de semear e colher, né? É o próprio exemplo vivo, né? Das leis divinas. E a gente pode até citar, né? Já que você falou que tem muita gente com consciência. Hoje de manhã, na hora do almoço, eu vi na reportagem no jornal que o nível de desmatamento da Amazônia diminuiu 7%, de 8 mil quilômetros, diminuiu para 7 mil e pouquinhos quilômetros. Assim, é muito pouco, mas já é um dado positivo, né, de que está diminuindo, e que também hoje foi preso um dos maiores desmatadores da Amazônia também, um empresário que tinha lá a sua parte de exploração de madeira, não sei, não lembro muito bem. Mas também outro fato positivo, né? Então, quer dizer que as leis ambientais estão funcionando, está tendo fiscalização para punição, né? A lei só é efetiva, né? A pena, né? Só quando existe essa parte da fiscalização. Então, mostra que está mudando, né? Não sei se vocês viram também essa questão dos carros elétricos, né? Que agora está em moda, né, essas empresas chinesas que estão vindo para o Brasil, mas uma das grandes preocupações primeiro foi, né, de sair do combustível na base do petróleo, né, que polui muito, para uma fonte mais limpa, e agora a preocupação é a bateria, né, que polui muito mais, e a fonte é muito mais esgotável muito menor do que o petróleo. Então, já tem essa preocupação, já está evoluindo, uma coisa que nem começou plenamente, mas já tem um ponto negativo que está sendo estudado e bastante divulgado, difundido. Então, mostra que realmente existe esperança, né? Que tem bastante ação positiva em relação ao ambiente, a cuidar do nosso planeta para uma coisa global, né? Não só para um grupo restrito, mas como todo mundo, como o mundo, né? Como o planeta. E a gente... E assim, eu falo assim, aí,
Oi? O senhor voltou, seu Patrícia. Tá bom. Às vezes, quem não olha o Instagram, né? Todo mundo olha o Instagram. E eu recebo acho que é EcoApp, se eu não me engano. Ações que são feitas pelo mundo, né? São divulgadas ali. Pequenas ações de materiais alternativos, né? De invenções que são feitas com fibras, né? Aqueles copos para substituir, por exemplo, o plástico, embalagens que substituem o plástico, que são feitas de mandioca, sei lá, não sei mais o que, né? De coisas naturais. Invenções invenções tipo de limpeza da praia, mas muita coisa. Então, assim, falando do país capitalista, do mundo capitalista, tem maneiras de você ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? Então, e eu acredito que esse é o futuro, porque, infelizmente, nós somos um país materialista, nós somos pessoas materialistas. Mundo materialista. Né? Então, talvez seja esse o caminho que a gente tenha que trilhar para tornar o mundo melhor, né? De uma certa forma, né? Entre aspas. É lógico que tudo tem às vezes eu fico pensando muitas coisas, né, em relação... Às vezes o Deus nos direciona para uns caminhos que a gente, por um momento, não entende, né? Às vezes o caminho, até usar o dinheiro de uma forma positiva, também talvez seja esse caminho de a gente encontrar também um pouco de equilíbrio, né, nesse planeta, não sei, porque... fazendo coisas boas, né? Usando dinheiro para fazer coisas boas. Acho que é isso que eu quero dizer, né? Porque tem muita ideia boa, muita. Uhum. Então, solução tem. Até tem países que estão plantando em cima, fazendo telhados de plantações, né? De hortas. Muitas ideias, né? Em São Paulo tem um monte, Rosana. Pertinho aqui de nós, né? De vários prédios em São Paulo que tem a parte das coberturas com hortas. É verdade. Para os moradores, né? Acho que no Shopping Eldorado, se não me engano, tem um também shopping tem, né? Tomara que continue assim. A parte de energia também, né? Só um minuto, seu Patrícia. Que tem aqui no Brasil, né, o desenvolvimento da energia eólica lá no Nordeste do país, onde tem bastante campo aberto, né? Bastante vento também. Então tem esse desenvolvimento. Os programas de incentivo do governo para a energia fotovoltaica, né, para energia mais limpa, para geração de energias. Então, existem muitas ações, sim, positivas. Fala, seu Patrício, desculpe, te interrompi. Não, eu que entrei indevidamente antes da hora. Que eu queria dizer que em São Paulo já tem muitas pessoas que já compreendem, que já viveu lá, que já nos países da cultura mais adiantada, principalmente da agricultura, eles têm hortaliças para servir em casa, criado dentro de casa. Eu mesmo, quando eu morava lá, eu tinha dois fornecedores, eu não comprava verdura dentro, principalmente alface, agrião. Né? Alface, eu criei em casa. Tem um bom tempo. Que bom. Um japonês lá, que ele era mestre nisso. Sempre criar o alface. Me esqueci como é que é o nome. Hidropônica? Isso. Dentro d'água. Ele tinha lá um canto lá cheio de... Então, só ir lá pegar um pé de alface. Umas folhinhas, fazer uma saladinha. Não, eu pegava um pé mesmo, né, de alface e vinha tirar as folhas do prato na mesa. Maravilha. Então, já são, quer dizer, o pessoal que já compreende, já está certo que também são pessoas que ia viver uma vida bem apertada. Entende? Lá onde
praticamente não tem, como o Japão, por exemplo, eles têm pouca terra, né, para agricultura. Então, eles têm muita a forma de criação deles que isso foi muito bom para nós, porque evoluiu a nossa cultura, principalmente de legumes e hortaliças, que foi brincadeira. Tem... Graças à sua origem, Cátia. Ah, o japonês. O João, nosso companheiro, marido da Sálvia, ele conta que no Japão, nas ruas, em algumas ruas, existe, todo o esgoto é tratado. E daí tem essas canaletas com água corrente, a água tratada dos esgotos, com carpas. Então, eles usam isso para ver, monitorar se realmente está sendo bem tratado e se a água está ficando limpa, né? Está ficando pura. Então, se acontecer alguma coisa, as carpas começarem a morrer, é sinal de que, opa, tem alguma coisa errada. Mas tem essa... Ele conta que quando ele foi para lá, tinha essas carpas que ficavam assim expostas para ver... E a carpa é sensível, parece, né? O tratamento do esgoto. Então, interessante. E olha, já faz tempo que o João foi para o Japão. Faz muito tempo. Mas essa questão de despertar de consciência, seu Patrício e Rosana, unindo, né, o capitalismo à parte moral, a gente vê mesmo em pequenas ações. Muitos restaurantes, até aqui em Tremembé tem um, que eles plantam, né, as hortaliças, alface, manjericão, cebolinha, salsinha e tomatinhos, para servir no restaurante. Então, orgânico, sem agrotóxico, aqui da nossa horta, colha você e venha para trazer. Então, é pequenas, né, Rosana, pequenas iniciativas que unem a consciência da necessidade de uma vida mais saudável e da harmonia entre o homem e o meio ambiente, obviamente com a necessidade do ganho material, né, do capitalismo. Porque a refeição orgânica, né, as coisas naturais são mais caras. Mas é uma iniciativa, já é alguma coisa, né? Para a gente considerar. A Sálvia está falando aí, isso mesmo. É que infelizmente, os homens, principalmente aqui no Brasil, eles se despertam através da dificuldade. Quando a coisa aperta para eles, aí eles começam a inventar uma opção de coisa. Aparece invenção de todo lado. Né? Isso aí, seu Patrício. Mas é muito interessante, realmente, se a gente for parar para buscar, a gente vai achar muita ação positiva, muita coisa boa que já demonstra o despertar das pessoas, de nós, espíritos encarnados aqui, começando, né, a entender, a compreender a natureza, que há milênios espera a nossa compreensão, nosso entendimento. Vai continuar esperando um pouquinho mais, mas a gente está começando a despertar, isso é muito bom. Com certeza. Já começamos. Uma das lições que a divindade nos mandou foi assim: esses vírus que andou por aí, né? Quer dizer, que ainda está por aí, a pandemia. Quer dizer, despertou para muita coisa que o pessoal inventou, porque não tinha recursos para fazer para um outro objetivo, para ganhar a vida de uma outra forma. Então, apareceram muitos inventos. Muitas formas as pessoas ganham o seu pão cada dia.
E isso mesmo, seu Patrício, a pandemia, né, a disseminação do vírus, do coronavírus, pelo mundo, foi já uma reação da Agora, natureza, né? Quando, ao exatamente, uma descontrole. lição que a divindade nos permitiu, que tem. A maioria das pessoas não entende essas coisas. Só que quem tem mais um pouquinho de condição de entender isso é quem procura estudar mesmo a doutrina dos espíritos, Uhum. porque é E, uma lição mais espiritual, né? porque pensa bem, seu Patrício, como é que começou essa epidemia? Por uma relação desarmônica entre o homem e a natureza, que tinha que ir Exatamente. lá se meter com comer animais exóticos. Por que se alimentar de animais que não são, não tem essa finalidade? E daí começou toda essa coisa para o mundo inteiro, não foi? Exatamente, é isso. É o que o E senhor falou, aí, é bem uma lição. são das mais importantes para nós. É que as pessoas não procuram ver essas coisas, o interesse deles é outro. Né? É. Só para comentar, eu sei que tem a ver e não tem, mas eu li uma notícia, não sei te falar os números exatamente, mas aí é vício, né? Vou falar de vício, mas é um vício poluente, né? Saiu uma estatística de que houve uma redução, não sei de quantos, eu acho que era 300 milhões, mas não sei se esse número está correto. No mundo, não sei te falar, né? Eu vou falar um número, mas não precisaria me certificar. De fumantes no mundo. E o Brasil é um exemplo na redução. Olha que coisa boa. Uhum. Que agora não dá tempo de eu pesquisar, mas foi alguma coisa assim que eu vi essa semana. Eu achei, nossa, que bacana, né? Você vê quando existe um trabalho, né? Também de responsabilidade do Estado, eu sei que não é meio foco, mas de entendimento do que realmente é bom e importante, e se faz uma campanha, porque uma campanha não começou hoje, né? Campanha, né? Desde a proibição de propaganda, de cigarro nas corridas, propaganda na televisão, aí foi, né? E foi Aquelas fotos horríveis nas botar aquelas fotos embalagens. horríveis nas embalagens, né? Então, é um processo. Poxa, deu resultado, né? Uhum. Então, a gente vê uma mudança comportamental. A gente fala, né? Tem as espiritualidades estão trabalhando para despertar quem está aberto a despertar, né? Ou quem está maduro para despertar, para fazer esse tipo de trabalho, para melhorar o mundo, né? Porque nós somos responsáveis pela obra de Deus, né? Nós temos que. A gente não vai receber as coisas, tudo. Já recebeu muita coisa pronta, né? Muita coisa pronta para nós, só que a gente não sabe ainda, né? Lidar com essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, deixou de legado na natureza. Então a gente foi lá e destruiu. Agora está começando, né? A gente está ficando um pouquinho caminhando, vamos tentar ver se a gente consegue reverter, né? Melhorar para reverter. E a natureza sempre ali esperando, ansiosa, esperando a gente despertar, acordar para essa mudança de valores, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê natureza, a gente fala assim, nossa, acabou, né? Vamos supor assim, vou dar um exemplo, vou tentar lembrar, tem uma época, ainda tem essas épocas de seca, né? Mas tinha época de seca que a gente falava assim, nossa, vamos economizar água, racionar. O nível das represas, né? Lá embaixo. Baixíssimo. Falei, gente, a gente não vai sair desse processo, né? Parece que vai acabar. E de alguma forma, ou Deus inspira, nem que for pela inteligência humana, de fazer uma ligação aqui, ali, não sei o quê, e continuar um trabalho de conscientização e tudo mais, né? Então, devagarinho, a gente pensa que está na beira do precipício e vem espiritualidade
faz alguma coisa, né? Deus vem e fala, não, vamos dar uma força aí pro pessoal, né? Vamos dar uma inspiração, vamos dar um fôlego, vamos esticar, porque ainda eles têm chance. É aí que está a paciência toda de Deus e da natureza, né? É. E já deu nosso tempo, até passou. Eita! Ó, vamos anotar todo mundo junto para ver onde a gente parou. Então, ó, conheço-vos de perto os sacrifícios. Está no meio não tá em parágrafo. Achou aí, Rosana? Achei. Então, marca aí. Achou, seu Patrício? Qual é que é o nome? Conheço-vos de perto os sacrifícios. Está no meio Achei. Página 138, lá do PDF, né? Então, beleza. Vamos. Na minha é 257. Aqui é 261 desse livrinho mais antigo. 261. Próxima aula, 10/8. Pronto, tá registrado. Ó, estou registrando o meu também. Para a gente não se perder. Mas como a dona Celina fala, quando ela tem que repetir uma lição, provavelmente eu tinha que ouvir de novo. Isso é verdade. Aliás, falar em dona Celina, eu precisava falar com a Sara, que ela não sentiu bem essa tarde. Depois a gente conversa no privado, seu Patrício, a hora que a gente... Então, não, eu sei, eu vou... desligar, eu vou dar uma ligada para a Sara para saber. Salve, seu Patrício vai te ligar. Já. Depois que a Rosana fizer a nossa oração. Vamos lá, Rosana? Vamos lá. Então vamos. Senhor Mestre Jesus, espiritualidade amiga, muito obrigada pelas reflexões, que possamos, com essas reflexões, colocar em prática o nosso dia a dia, que a humanidade possa cada dia mais despertar para a importância dessa obra divina que é a natureza, que possamos criar novas ideias, libertar-nos da crosta, né? Libertarmos da vaidade, libertarmos do orgulho e construir um mundo melhor, sempre nas pequenas ações, na reciclagem, né? Na utilização da água, com racionalidade, que possamos fazer a nossa parte, sempre conscientes que todas as pessoas, todos os espíritos encarnados são importantes na alma, na obra divina de Deus. Que tenhamos uma boa semana e até a próxima quarta-feira, toda semana abençoada. Que assim seja. Quarta não, a eu. Quinta. Então tá, vamos todos fazer uma vibração para a dona Celina, para ela melhorar. Vamos nos encontrar novamente na próxima quinta, se Deus quiser. Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada, tchau. Rosana. Beijo, boa noite. Tchau, seu Patrício. Boa noite a todos. Cláudia, uma boa noite para você, uma boa noite para a dona Rosana. Boa noite, para os nossos amigos. E para os nossos amigos que estão do outro lado, um bom fim de semana, muita paz e saúde. Que assim seja. Tchau, gente. Até mais. Até mais.